Olá, eu sou a professora Lília Câmara, estou aqui para falar sobre o tema imunidade humoral. Vou contar a história da Madalena. Ela é aluna do terceiro semestre do curso de odontologia e acompanha o atendimento no consultório do seu tio, Dr. Gentil. Durante o procedimento, Dr. Gentil, após aplicar um anestésico no paciente, entregou a seringa com a agulha para Madalena descartá-la. Madalena resolveu encapar a agulha e, mesmo de luva, a agulha lhe feriu. Ao relatar o fato ao tio, esse indagou sobre a vacina contra a hepatite B que ela deveria ter tomado. Ela respondeu que havia tomado a primeira dose, faltando as outras 2 doses. Orientada pelo tio, Madalena realizou alguns exames sorológicos, cujos resultados foram negativos para sífilis, chagas, HIV, hepatite A, hepatite C, HBsAg também foi negativo e a dosagem do anti-HBsAg foi menor que 10 mil unidades internacionais por ml. Com o resultado em mãos, Madalena procurou o Dr. Gentil e perguntou: "E agora, o que é que eu faço? Como a vacina vai me proteger?" Esse é um desenho esquemático do vírus da hepatite B. O antígeno S é o antígeno de superfície do vírus e vai ser importante no entendimento da função da vacina. A vacina é feita a partir de engenharia genética, onde há a produção do antígeno HBs. Ele é aplicado intramuscular. No local da aplicação vai haver um processo inflamatório, vai haver drenagem para o linfonodo regional mais próximo dos antígenos. No linfonodo, esse antígeno vai entrar em contato com células dendríticas, que vão ser importantes na interação e ativação de linfócitos auxiliares, assim como vai entrar em contato com linfócitos B, que também vão ser importantes na interação com linfócitos T auxiliares. Na interação entre as células B e T são importantes algumas moléculas. O antígeno, que interage com o receptor do linfócito B na sua superfície, é internalizado e fragmentos desse antígeno são apresentados na sua membrana associados à molécula de histocompatibilidade. Além dessas moléculas, é importante a presença de moléculas coestimulatórias, como o CD40. O linfócito T auxiliar, por sua vez, tem tanto o receptor para o antígeno, que vai interagir também com o complexo de histocompatibilidade e vai produzir citocinas importantes na ativação, multiplicação e diferenciação desse linfócito B em plasmócito produtor de anticorpos. No nosso caso, anticorpos contra o antígeno HBs. O linfócito B virgem, ao interagir com o antígeno e sob a ação de citocinas liberadas por células T, se multiplicam e se diferenciam em plasmócito, principalmente plasmócitos produtores de IgM. Outras classes de imunoglobulinas podem ser produzidas nesse momento, mas em menor concentração. Essa é a resposta imune primária. Os estímulos subsequentes levarão também à proliferação e diferenciação de linfócitos B para produzir outras classes de imunoglobulina que não a IgM. É a resposta imune secundária. As características que diferem dois tipos de resposta, primária e secundária, são: na resposta primária, a produção de anticorpos é mais lenta e em menor concentração. Há também a produção de linfócitos de memória nesse primeiro estímulo. Nas respostas subsequentes, além da produção de anticorpos ser mais breve, há uma maior concentração desses anticorpos sendo produzidas, além de um maior número de células de memória e surgimento de plasmócitos de vida longa que garantem uma imunidade duradoura. Existem 9 classes ou isotipos de imunoglobulina. No humano não existe uma única IgG, mas 4. Nem uma única IgA, mas 2 tipos diferentes. As imunoglobulinas têm sítios de ligações importantes: o sítio de ligação com o antígeno e o sítio de ligação com outras moléculas e células. A principal diferença entre esses tipos de imunoglobulina reside nessa local chamado região Fc. O importante é que durante as respostas primárias e secundárias,
o sítio de ligação com o antígeno é o mesmo, ou seja, a molécula mantém sua especificidade, mas pode haver trocas nos genes que codificam para a porção FC, gerando diferentes classes de imunoglobulina ao longo das várias estimulações na resposta. Para a geração de diferentes classes de imunoglobulina, é fundamental a participação de citocinas liberadas pelos linfócitos T. A depender do padrão de citocinas que estão sendo liberadas durante a ativação desse linfócito B, nós vamos ter a produção de GM, ou de GG, ou de GA, ou de GE. Se, durante a ativação das respostas primárias e secundárias, houver um predomínio de interleucina 4, interleucina 2, interferon gama, haverá uma produção preferencial de IgG. Se houver um predomínio de interleucina 4, interleucina 13, a imunoglobulina a ser produzida será a IgE. Se houver um predomínio de interleucina 5 e TGF-beta, a imunoglobulina produzida será IgA. O gráfico mostra as diferentes concentrações dos anticorpos ao longo dos vários estímulos. Após o primeiro estímulo, há uma produção preferencial de IgM. As outras classes de imunoglobulina serão produzidas principalmente nos estímulos subsequentes. Considerando as doses de uma vacina, é importante que a dose subsequente seja dada após a queda dos títulos de anticorpos do estímulo anterior. Porque se a gente antecipar essa dose, o antígeno vacinal pode encontrar altas concentrações de anticorpo neutralizante no sangue, a vacina ser neutralizada e não fazer efeito. Durante a resposta secundária, além da diferente classe de imunoglobulina que está sendo produzida, que não IgM, além do aumento da concentração de anticorpos que está sendo produzido, há também um aumento da afinidade de ligação do anticorpo ao antígeno. Isso ocorre porque há pequenas alterações na produção das regiões variáveis desses anticorpos que aumentam a capacidade deles se ligarem ao antígeno. Eles continuam com a mesma especificidade, mas se ligam com maior força. O gráfico mostra as diferentes afinidades dos anticorpos que estão sendo produzidos durante as respostas primárias e secundárias. Podemos ver que a IgM pouco altera a sua capacidade de ligação com o antígeno, enquanto que a outra imunoglobulina, no caso é a IgG, vai aumentando a sua afinidade de ligação, ou seja, os clones que estão sendo estimulados a produzirem esses IgGs estão produzindo anticorpos de maior afinidade à medida em que eles estão sendo estimulados. Esse conceito de diferentes afinidades de ligação é importante principalmente para a gente diferenciar se a resposta é primária ou secundária. Por quê? Os anticorpos de alta afinidade são produzidos principalmente por linfócitos de memória. Os anticorpos de baixa afinidade são produzidos principalmente por linfócitos que acabaram de ser estimulados. Qual a orientação que o Dr. Gentil deu a Madalena? No caso, a Madalena teve uma dose apenas da vacina e a concentração de anticorpo neutralizante ainda é baixa. E o paciente, desconhecido o resultado sorológico dele. Então, ela deve completar a vacinação, as doses que faltam, e se o paciente for de grupo de risco, ela tem que tomar o soro que tem anticorpos prontos para neutralizar rapidamente o vírus e protegê-la de imediato, enquanto a vacinação vai estimular a produção de células de memória e levar a proteção a longo prazo. Sou eu novamente, a professora Lília Câmara. Agora vamos para a nossa segunda parte da aula de imunidade humoral. A depender da classe de imunoglobulina, ela pode ter diferentes funções.
A IgG, a imunoglobulina de maior concentração no sangue, também está presente nos tecidos e nas secreções. É a única que atravessa a placenta, porque existe receptor para ela nas células do tecido placentário. A IgM é a segunda em maior concentração na circulação sanguínea e é a imunoglobulina que está presente na membrana do linfócito B virgem, assim como a IgD. É importante lembrar que durante o processo de ativação linfocitária e respostas primárias e secundárias, os linfócitos que vão produzir outras classes de imunoglobulina, como o linfócito que vai se diferenciar em plasmócito e produzir IgG, por exemplo, o receptor que está na sua membrana será um IgG. Se for um linfócito que vai produzir IgE, o receptor na sua membrana será IgE. Ou, se for um linfócito que vai produzir IgA, o receptor na sua membrana será IgA. A IgA, por sua vez, também está presente na circulação sanguínea em menor concentração. E a sua maior concentração é nas secreções da mucosa. Já a IgE, ela está presente na pele e nas mucosas, a sua concentração sanguínea é muito baixa, mas se houver algum processo alérgico, essa concentração pode se elevar. Os anticorpos têm funções comuns, como a inativação de toxinas e agentes químicos por ligação direta, inativação de vírus, ou impedir que esses vírus fixem nas suas células-alvos. Com isso, os anticorpos eliminam o antígeno e participam no processo de regulação da resposta. A IgA é o principal anticorpo produzido nas secreções. A sua forma normalmente é dimérica, ou seja, duas moléculas de imunoglobulina juntas, que se ligam a uma cadeia polipeptídica produzida pelas células epiteliais. Esse dímero associado a essa cadeia polipeptídica, que é o componente secretor, formam a IgA secretória, que é exportada para a luz das mucosas, impedindo a entrada de micro-organismos ou de toxinas ou de alérgenos. Mas outras imunoglobulinas também podem ser produzidas na mucosa, a depender do contato com diferentes antígenos. O papel da IgE no processo alérgico deriva do fato que na membrana dos mastócitos existem receptores de alta afinidade para essa imunoglobulina. O que acontece é que esses anticorpos IgE, ligados à membrana do mastócito, quando associados ao antígeno, faz com que ligue dois ou mais IgEs que estão na membrana do mastócito, causando a sua degranulação. O conteúdo desse mastócito possui uma série de mediadores envolvidos no processo inflamatório alérgico. Outras células, além dos mastócitos, têm receptores para IgE, como os basófilos no sangue e os eosinófilos. Quando o antígeno ligado à IgE, que está ligado à superfície do mastócito, causa sua degranulação, inicialmente são liberados mediadores que já estão armazenados dentro do mastócito. São os mediadores pré-formados, como a histamina, que causam vasodilatação, broncoconstricção, o aumento do peristaltismo. A vasodilatação pode levar à saída de líquido do vaso para o intestino, causando edema. A broncoconstricção vai dar dificuldade respiratória. O aumento de peristaltismo vai dar quadros de diarreia e vômito. Esse mastócito ativado vai começar a produzir outros mediadores, como citocinas, mediadores derivados do ácido araquidônico, como prostaglandinas, leucotrienos, e enzimas, que podem atuar não só fazendo que outras células cheguem ao foco inflamatório, mas também levando à destruição tecidual e ao remodelamento desse tecido, ocasionando muitas vezes fibrose. A IgE também tem papel protetor, porque nas mucosas a IgE contra helmintos pode se ligar a mastócitos, levando à sua degranulação, aumento do peristaltismo intestinal e da produção de muco e a rápida eliminação do helminto. A imagem mostra o esquistossômulo sendo recoberto por eosinófilos. Os eosinófilos estão ligados a ele porque ele está recoberto de IgE, que por sua vez se liga ao receptor na membrana do eosinófilo.
O eosinófilo, então, libera seu conteúdo enzimático e destrói o esquistossômolo. Esse mecanismo é conhecido como citotoxicidade celular dependente de anticorpo. A IgM é a imunoglobulina que está presente na membrana do linfócito B virgem, assim como a IgD. Se não houver a produção de citocinas por células T, a depender do antígeno, esse linfócito B pode se multiplicar e produzir IgM. Ela pode neutralizar e, devido à sua forma pentamérica, ou seja, 5 unidades juntas, ela é uma ótima ativadora das proteínas do sistema complemento. A IgG, além da atividade de neutralização e ativação do complemento, e o complemento ativado vai ter uma série de funções biológicas, essa IgG também facilita a fagocitose, ou seja, ela se liga a receptores presentes na membrana de células como monócitos, macrófagos, neutrófilos e facilita o englobamento de partículas a serem fagocitadas. Esse fenômeno é a opsonização. Para funcionar como opsonina, a IgG e fragmentos do complemento se ligam à superfície do que vai ser fagocitado. A célula fagocitária, por sua vez, tem receptores para essas moléculas. Dentro da célula fagocitária, o fagossomo se funde com o lisossomo e o material é destruído. Assim como a IgE, a IgG também tem a capacidade de citotoxicidade celular dependente de anticorpo. E em que circunstância? Uma célula infectada com vírus ou uma célula tumoral pode apresentar antígenos aos quais a IgG se liga a eles. Existe uma célula chamada naturalmente matadora que tem receptor para esse IgG. Logo, a IgG vai servir de ponte entre a célula-alvo e a célula citotóxica, que vai destruir esta célula-alvo. Uma IgM ou duas IgGs são capazes de ativar o sistema complemento. Uma série de eventos em cascatas ocorrerão e serão gerados fragmentos. Um desses fragmentos vai formar poros na membrana do local onde está havendo ativação do complemento, formando o complexo de ataque à membrana. O sistema complemento será tema da nossa próxima aula.